seja o nome do Senhor, motivo de alegria, mas esse privilégio que o Senhor nos concede aqui nessa noite, de podermos nos reunir aqui para bendizer, exaltar o seu santo nome, agradecer a Ele pelas incontáveis bênçãos que em nós temos recebido, segundo a sua graça, como naquele tempo disse o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Se nós quiséssemos contar as maravilhas do Senhor, nós sabemos que elas são muito mais do que podemos contar, e até mesmo muito mais do que nós podemos compreender, mas nós haveremos então de buscar cumprir aquilo que o salmista ele também expressou, de tomarmos do cálice da salvação do Senhor, invocar o seu nome em sua presença, pois sabemos que isso é agradável ao Senhor, e Ele nos concede esse privilégio aqui nesta noite, amém? Bendito seja o seu santo nome. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo, sem perda de tempo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, um texto muito conhecido da igreja, em o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, a partir do verso 1, nós leremos um texto um pouco extenso, mas não vamos delongar aqui, somente aquilo que o Senhor nos conceder, isso nós haveremos de nos alimentar para a glória do seu santo nome. João capítulo de número 4, a partir do verso 1, quantos acharam, dizem amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, o Senhor nos fala da mulher samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Verso de número 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Bendito seja Deus. A igreja pode se assentar. Deus ocupa as suas mãos. Aplaude bem forte ao nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor dos Exércitos, graças a Deus. Amados, este é um texto muito conhecido de todos nós, e apesar de ser uma passagem de conhecimento da igreja, é também uma passagem que de constante nos serve de instrução, de exortação da parte do Senhor, porque ela nos traz muitos detalhes que nos são úteis para a nossa edificação espiritual, para o nosso aperfeiçoamento espiritual no Senhor. Em especial o cerne, quando Cristo ele vai falar àquela mulher: olha, se tu soubesses aquele que te pede, tu é quem lhe pedirias, e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior fará uma fonte que salta para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós observamos, amados, conhecemos todos nós o contexto dessa passagem, e muitas vezes o Senhor ele já nos falou a respeito do contexto dessa passagem, daquele horário no qual aquela mulher ela ia buscar aquela água. A palavra nos diz que era quase a hora sexta, por volta do meio-dia, com o sol escaldante sobre a sua cabeça, buscando talvez evitar aqueles demais que iam também tirar água naquele mesmo poço. Mas o Senhor, ele conhecendo todas as coisas, tinha um encontro naquele dia com aquela mulher. E tinha ali uma mensagem que também serve para nós, esta mesma mensagem. Uma palavra que serve também para nós, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, nos diz o Senhor, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso a mensagem do Senhor Jesus para aquela mulher naquele dia, ela nos serve, porque também nós precisamos ter um encontro real com o Senhor, precisamos ter um encontro real com Cristo na nossa caminhada, e reconhecermos quem é o Senhor. Precisamos conhecer ao Senhor, beber desta água que Ele nos dá, para que no nosso interior possa também se fazer esta fonte que jorra para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor, porque esta água que jorra para a vida eterna é o Espírito Santo de Deus.
E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que se alguém porventura não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. A marca distintiva na vida do crente, da presença do Senhor Jesus sobre ele, de que ele de fato teve um encontro real com o Senhor e cumpriu a instrução que há pouco aqui o Senhor ele tinha passado a Nicodemos, dizendo: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino dos céus, ele não pode ver o reino de Deus. É a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós um dia nascemos da água, sepultamos o velho homem que se corrompe ali, nós passamos pelo batismo do arrependimento e precisamos então ser nascidos de novo, ser gerados no Senhor, ser gerados pela palavra de Deus, porque quando nós somos gerados pela palavra do Senhor, a presença do Espírito de Deus, ela passa a ser real na nossa vida, e esta fonte ela jorra para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante, amados, porque esta é uma mensagem que dentro dos 4 evangelhos, não somente o nosso amado irmão, o evangelista João, ele nos deixou ela registrada, e também nas revelações do Senhor Jesus, já glorificado à destra do Pai, quando ali ele escreve o livro do Apocalipse, nós veremos o Senhor lá para o encerramento do livro, no capítulo de número 22, novamente, o mesmo João que um dia tinha absorvido desta mensagem da palavra de Deus, quando ele vai nos falar ao final, ele diz: porque o Espírito e a esposa, eles dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos absorver esta palavra, compreender a necessidade de sermos participantes da mesa do Senhor, deste pão da vida que nós lemos aqui também, ainda numa mensagem anterior aqui, o nosso irmão evangelista Afonso meditou em parte do texto que Cristo lhes falava: olha, eu sou o pão da vida que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Nós precisamos ser participantes da vida que há em Cristo, para que então nós possamos habitar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. No último domingo nós ouvimos aqui a mensagem, quando o nosso irmão profeta Jeremias registra as palavras do Senhor, dizendo: olha, porque aquele homem, bendito é o homem que confia no Senhor, que a esperança é o Senhor, ele é semelhante a uma árvore plantada junto das águas, que as suas raízes elas estão estendidas para o ribeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sermos participantes da água viva não é nós só bebermos por um dia, provarmos por um dia tão somente, é nós nos enraizarmos no Senhor, é nós termos zelo pela presença do Espírito de Deus sobre nós e sermos nele gerados de uma maneira, assim como o nosso irmão apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas, no capítulo de número 2, ele dizia: eu fui gerado na vida que é em Cristo, a vida que eu vivo agora, eu vivo ela pela fé no Filho do Homem, aquele que se entregou por mim, e que me remiu ali na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é nós sermos participantes desta água, desta fonte que jorra para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É interessante, amados, algo que me chama muita atenção ainda nesta passagem, é porque o Senhor ele já muito estava instruindo aquela mulher. O Senhor lhe falava a respeito da necessidade de ela ser participante do Espírito de Deus, desta água que jorra para a vida eterna. Mas no momento em que ela reconhece a soberania de Cristo, ela reconhece que aquele que estava diante dela era o Salvador, é o momento em que o Senhor ele lhe diz: olha, vai agora e chama o teu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos querem apresentar ao Senhor, apresentam o amor de Deus,
mas não apresenta uma necessidade de um homem e da mulher ao achegar-se diante do Senhor, reconhecer o seu estado de necessidade, os seus pecados, reconhecer que precisa se arrepender para ser participante da água que jorra para a vida eterna. E desde o princípio a mensagem de Cristo em todos os evangelhos era esta: quando os nossos irmãos eles vão anunciar em uma ordem cronológica, dizendo: olha, então o Senhor Jesus foi batizado, e saindo dali ele foi tentado pelo diabo no deserto, vencendo a tentação, ele começou a anunciar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do Evangelho de Deus. O evangelista Marcos ele escreve dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Receber desta água que jorra para a vida eterna exige de nós e requer de nós o arrependimento, e isso serve para todos nós, para um momento em que primeiro nós nos achegamos e depois para nós continuarmos como esta árvore plantada à beira do ribeiro, que as raízes estão estendidas para a presença do Senhor, que as raízes estão estendidas e fixadas na palavra do Senhor. Exige que nós venhamos reconhecer a nossa situação espiritual. Então, quando Cristo ele declara àquela mulher a sua situação de pecado, quando Cristo ele lhe declara qual era o seu pecado e qual era a necessidade de mudança que ela tinha na sua vida, ela reconhece: eu vejo que tu és profeta. E às vezes nós ouvimos do Senhor aquilo que precisamos nós endireitar na nossa vereda, quando o Senhor traz a nós o que nós precisamos consertar, porque todos nós precisamos consertar em algo diante do Senhor. Muitas vezes nós queremos logo nos aborrecer, ficamos aborrecidos e queremos rejeitar a palavra do Senhor, mas aquela mulher, quando ela recebe a correção do Senhor, o Senhor diz: ela, olha, chama o teu marido. Ela diz: Senhor, eu não tenho. E Jesus disse: verdade é, tu tiveste 5, aquele que tu tens agora, ele não é teu marido. Isso tu disseste com verdade. Ao invés de ela se aborrecer e rejeitar a palavra, ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta, tu de fato conhece qual é a minha situação, tu conhece qual é a minha necessidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero saber então como é que eu preciso fazer para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor ele nos declarar qual é a necessidade de correção que nós temos, qual é a vereda que precisamos endireitar, nós precisamos aprender com esta mulher. Às vezes nós olhamos para a situação de pecado que ela vivia e nos esquecemos que diante da palavra do Senhor, ela diz: Senhor, eles dizem que tem que adorar em Jerusalém, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou adorar? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor ele nos mandar a nós consertarmos algo, a nós endireitarmos algo, precisamos buscar saber: Senhor, então como é que eu farei para ser participante do cálice da tua salvação? Como é que eu farei, Senhor, para provar desta água que o Senhor tem? Porque eu não quero mais voltar nas fontes secas do mundo, eu quero ser participante do teu Espírito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, bendito seja Deus. E o Senhor te diz: olha, é chegada a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, ele procura a tais que assim o adorem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vivemos, amados, ainda este tempo, é um tempo em que o Pai, ele procura aqueles que o adoram, aqueles que o adoram não de qualquer maneira, mas em espírito e em verdade. E para adorarmos em espírito e em verdade, é necessário que nós venhamos ser gerados de novo. Nós não conseguimos adorar em espírito e em verdade ao Pai
se nós ainda vivemos nos hábitos do velho homem, se nós ainda vivemos na mesma carcaça que nós carregávamos antes, nós continuamos nela. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós nos despojarmos, nos tirarmos, é como nós retirarmos aquele velho homem que se corrompe e crucificarmos ele com Cristo, sepultarmos ele com Cristo, pelo batismo, nos diz a palavra do Senhor, e ser gerado um novo homem, agora conforme a palavra de Deus. Assim é preciso, para que venhamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. E o Senhor, Ele procura aqueles que assim o adoram. A hora, ela é agora, disse Jesus. E é necessário que nós venhamos buscar vivermos dessa forma, na presença do Senhor. E então o Senhor, Ele diz, a mulher disse, olha, eu sei que o Cristo Ele virá. E quando Ele vier, Ele vai nos declarar qual é o caminho. Ele vai nos declarar o que é que nós devemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele diz, sou eu que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E imediatamente aquela mulher, ela deixou o cântaro. Ela já tinha provado da água viva, e agora ela deixou o cântaro e foi anunciar a Jesus. Ela foi até a cidade, ela foi apregoar, dizendo, olha, eu encontrei um homem que declarou-me qual era a minha situação. Eu vivia de fato uma vida de pecado, e ele me declarou qual era a minha situação. Agora eu já provei da água viva, ele já me revelou, ele já revelou-se a mim que ele é o Cristo, ele é o Salvador. Será que não é ele mesmo Cristo? E aqueles homens, eles ouviram, eles foram ter com o Senhor. E o interessante, amados, e que nos traz também mensagem da parte do Senhor, aquilo que todo servo de Deus, ele precisa buscar do Senhor. Imediatamente muitos daqueles, eles vão junto com ela até onde o Senhor ele estava, e a palavra nos diz que muitos creram pela palavra daquela mulher, e eles instaram com o Senhor para que o Senhor ele estivesse com eles. E Cristo estando ainda mais 2 dias com eles olharam para aquela mulher e disseram, agora já não é mais pela tua palavra que nós cremos. Bendito seja Deus. Nós cremos não é mais somente porque você nos falou. Bendito seja o nome do Senhor. Houve um dia que alguém falou para nós, e é por isso que nós estamos aqui. Houve um dia que alguém anunciou a Cristo para nós. Eles nos anunciaram a água da vida, eles nos anunciaram o caminho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus voltará. Mas existe a necessidade, amados, se nós somente crermos, porque alguém um dia nos falou, e nós estamos 2, 3, 4, 5 dias, anos e mais anos, meses e mais meses, semanas e mais semanas, só crendo porque alguém nos falou. Nós precisamos buscar ter uma experiência com o Senhor. Precisamos beber desta água e dizer, Senhor, eu preciso que tu fales comigo, eu quero estar firmado na tua palavra. Eles disseram, já não é mais nem somente porque tu nos disseste, agora nós já temos ouvido, e nós cremos, e nós ouvimos, e nós sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós assim procedermos, nós conseguiremos fluir desta água que jorra para a vida eterna. Quando assim nós tivermos essa experiência com Cristo, e ter essa experiência com o Senhor, é através da palavra. O Senhor, Ele nos conduz através da sua palavra, Ele se revela a nós através da sua palavra, e nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor, e buscar ter uma experiência real com Cristo, dizer, não é só porque o pastor falou que é assim, porque às vezes tem crente que ele já viveu não sei quantos anos na presença do Senhor, e quando alguém pergunta, ele diz, não, porque o pastor falou que é assim. Nós precisamos saber quem é que nos entregou a palavra. É porque Cristo me chamou assim, Cristo me ensinou assim, Cristo me transformou assim. É por isso que eu vivo dessa maneira, é porque eu sou nova criatura do Senhor, é porque eu já provei e eu vi que verdadeiramente o Senhor, Ele opera no meio da sua igreja, Ele nos traz palavras de salvação, a água da vida, ela flui no
meu interior. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E agora eu posso declarar que verdadeiramente Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e somente nele existe salvação para a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor. Que Deus continue a cada dia abençoando poderosamente a vida dos irmãos.